Perfeito. Oi, pessoal. Boa noite, boa noite. Eu queria agradecer a presença de todos. Meu nome é Welder, sou da G-Process. A G-Process é uma empresa especializada em infraestrutura de rede, CFTV, elétrica de baixa tensão, helpdesk e service desk. Possui 27 anos de experiência no mercado e vários cases bem-sucedidos em seu portfólio de serviços. Hoje nós estamos com o Fernando Santos. O Fernando Santos é gestor de negócios aqui da G-Process. Ele é especializado em implantação de cadeia de lojas. Fernando, dá uma boa noite para o pessoal. Boa noite, pessoas. Boa noite, pessoal. Muito obrigado pela presença. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre infraestrutura na questão de expansão de rede de atendimento, ou seja, de lojas. Eu não sou muito de rodeio, então eu vou direto ao ponto. A gente chama isso de desafio, né? Porque é o que você precisa expandir a sua rede de lojas, vai envolver pessoas, outras localidades, outros pontos de venda, e precisa garantir a qualidade, ou seja, a experiência do cliente, né, a lucratividade da loja, não só na questão de redução de custo com a abertura de novas lojas, mas garantir que os recursos, vou falar aqui na questão de TI, que os recursos de TI estejam disponíveis o máximo possível para que a loja não se prejudique na parte de vendas e na sua lucratividade, enfim. Né? E tudo isso no ambiente competitivo. Você tem várias cadeias de lojas hoje crescendo, você tem hoje vários players no mercado em expansão e mais um desafio, inclusive, para o franqueado, né? O franqueado grande, que tem que ampliar a sua rede de lojas, e o franqueado pequeno, que ainda tem que concorrer com outros fornecedores de negócio, né? Porque o negócio mudou. Hoje você não vende mais um lanche, quer dizer, o franqueador, né? Ele não vende mais um lanche, um chinelo, alguma coisa, algum serviço. Ele vende o negócio, né? Ele vai vender para um empreendedor, alguém que vai montar esse negócio e que vai querer ter lucro com isso, vai querer ter um pós-venda desse produto que ele compra, né? Então, assim, para você criar essa expansão, né, para você começar essa expansão, você tem que pensar muito bem, planejar muito bem, criar uma estratégia de desenvolvimento desse negócio, das suas lojas, né? Custo de equipamento, adequação do imóvel, enfim, planejar as necessidades, né, que você tem hoje e no futuro, né? Porque hoje você tem uma, duas, três, cinco lojas, você vai chegar a 20, 25 lojas, você vai ter outras necessidades. E se você não pensar direitinho em como você vai chegar neste ponto de 25 lojas com uma qualidade de informação, um trabalho em grupo, você acaba tendo muito problema, muita dor de cabeça e não vai entregar aquilo que o franqueador espera ou que o dono da rede de lojas espera, né? Perfeito. O Fernando, o que você tem para falar para a gente a respeito de agregar valor a esse negócio? Então, agregar valor, né, ele é essencial para toda a cadeia de lojas, seja ela em equipamentos, quando você compra equipamentos melhores ou equipamentos adequados, ou quando você compra serviços. Ou seja, quando você contrata um prestador de serviço para te dar suporte e manutenção, né, seja em TI ou seja nos demais equipamentos, né, você tem que criar uma sinergia entre todas as lojas para que você consiga trabalhar, né, de forma em equipe, né, você saber o quanto vende de cada item em cada loja, e isso a tecnologia vai te ajudar, mas se você fizer um planejamento correto, se você fizer com que você já pense, né, nessas necessidades, o agregar valor, né, vai na questão da experiência do cliente no final. Ele vai entrar numa loja, vai entender que ele está entrando numa loja aqui em São Paulo, numa loja no Rio, numa loja nos Estados Unidos, e vai ter o mesmo tipo de experiência, né, que ele tem em qualquer uma dessas lojas, né? Perfeito. Então, na verdade, a gente percebe então que o negócio hoje ele é vender uma experiência para o cliente, né? Vender uma experiência de marca, né?
Exato. E a infraestrutura de TI, ela é muito importante nisto. E essa infraestrutura não começa depois da montagem da loja, começa lá na análise das plantas. Você tem que chamar as áreas envolvidas nisso, TI, operação, engenharia, se possível até quem é cliente, para analisar todo o negócio. Não a planta em si, mas pegar essas áreas, operação, engenharia e TI, e olhar a planta. A infraestrutura está correta, né? A tubulação, as eletrocalhas permitem a passagem de todos os cabos que você vai precisar, permitem uma expansão desses cabos posteriormente, né? O tamanho do rack. Hoje você compra um rack, vou colocar um ou dois equipamentos, não preciso de um rack maior do que 8 US. Aí passa, você chega a 15 lojas, você tem que colocar um firewall, tem que colocar um roteador diferenciado, tem que colocar alguma coisa para criar uma VPN, e você não tem espaço, você vai colocando um equipamento, colocando outro equipamento, quando você vai ver, cria uma bagunça dentro do rack, né? E aí então você tem que colocar um rack auxiliar, e tudo isso vai refletir depois, lá na frente, numa dificuldade de manutenção, né, numa dificuldade de organização deste hack, né? Link, você pensou, já verificou, às vezes em estados variam, né? Em vez de entrar direto pelo poste aéreo até a loja, ele vem pelo piso da rua, então você tem que fazer a infraestrutura externa à loja. A loja praticamente pronta, vai chegar o link, e aí você tem que arrebentar novamente a calçada para poder fazer a infraestrutura, para ligar a infraestrutura interna da tua loja, para você colocar o link para dentro, né? Escolha de cabos. Pô, vou usar Cat5e, vou usar Cat6. Claro, Cat6 é giga, uma maravilha, mas é necessário? Você não precisa para passar TEF, para fazer para o gerente navegar na internet, uma coisa mais simples. Então, assim, existem coisas que você pode colocar para depois, existem coisas que você precisa planejar desde já, mas tudo isso é numa escalabilidade, 5, 10, 15, 20 lojas, né? É isso que vai te trazer um ganho, né? Uma redução de custo lá na frente. Falar um pouquinho sobre CFTV, é coisa rápida, apesar de que isso entra na parte de implantação das lojas, né? Então, você tem que entender qual é a expectativa, qual é a necessidade da loja. É simplesmente produzir provas e multiplicar a presença humana? Eu estou em algum lugar, eu quero ver se a loja está operando, não está, como é que está, se tem fila ou não. Ok, você tem hoje equipamentos básicos para fazer isso. Não, eu preciso de uma coisa um pouco maior, eu preciso fazer reconhecimento facial, eu preciso ver placa no drive, eu preciso fazer uma série de outras coisas. A tecnologia de CFTV cresceu bastante, né? Se desenvolveu muito, mas consulta um especialista, entenda aquilo que você realmente precisa, para não ficar comprando um monte de coisa cara, né? E sem necessidade. Perfeito. A gente vai falar um pouco sobre padronização, mas antes eu queria só avisar o pessoal que está aqui. Se vocês quiserem fazer perguntas, pode utilizar o chat, tá? Pode utilizar o chat para fazer perguntas, que depois o Fernando vai responder no final, tá bom? Ô, Fernando, falando então, porque a gente já entendeu que tudo tem a ver com a experiência do usuário, da experiência do cliente. Onde entra a padronização? Qual a importância da padronização? Fala mais a respeito da padronização para franquias. Então, a padronização é a palavra-chave do sucesso. Sim, é simplesmente isso. Quando você monta, eu conheço franquias e até redes de loja que a sua fachada é igual. A fachada, o cardápio, ali a linha de frente. O restante da loja por trás é todo diferente. Cada loja é montada de uma forma. Às vezes o proprietário comprou equipamento que estava na promoção para uma loja e aí na outra loja não tinha promoção, então ele comprou um equipamento diferente. E isso cria um problema muito sério, né? E eu não estou falando só de equipamento, falando de serviço. Quando você vai montar uma loja, é bom você ter parceiro. A empresa que montou a primeira, a segunda, a terceira loja já adquiriu uma experiência, já apenou, já apanhou. Então, na segunda, terceira, se ela tiver um pouco de boa vontade, ela não vai ter problemas, ou ela vai diminuir esses problemas, né? Então, quando você começa a padronizar,
tudo isso, né, você realmente cria um grupo, né, um ser, né, feito de várias lojinhas, de vários atores que vão trabalhar juntos. Você ganha vantagem com isso, né? O ganho de escala, poder de negociação, rapidez na implementação da loja, né? Porque a pessoa já sabe como é que funciona. A construtora já está alinhada com a empresa que vai implantar a parte de TI, né? A operação acompanha e já dá, olha, não é assim, é assado que eu preciso. Não adianta colocar um monitor a um teclado a 1,80 m do chão, porque o atendente, a pessoa que está lá, que vai operar, tem 1,60 m, né? Então, essas adequações são necessárias, são feitas, mas a padronização, sim, né? Você tem que, como eu falei lá atrás, você tem que planejar as necessidades atuais e futuras e para ter um bom começo. E um bom começo é essencial para você ampliar a sua cadeia de lojas de uma forma sadia e sustentável. Perfeito. E tem redução de custos, então, nessa parte de volume? Como é que funciona essa redução? Como é que a gente mede essa redução? Como é que a gente percebe essa redução no custo com a padronização? Então, a médio e longo prazo, você vai ter uma vantagem muito maior. A curto prazo, nem tanto, porque às vezes você tem que, por exemplo, pegando uma franquia, você tem que, às vezes, pegar e forçar o franqueado a comprar tal equipamento, que é um pouco maior, é um pouco, às vezes, mais parrudo, mas por quê? Porque você vai precisar que, quando chega a 20, 25 lojas, a integração de software seja necessária para você acompanhar as vendas, acompanhar estoque, acompanhar uma série de informações que essas lojas vão produzir e que vão te trazer benefícios para que você planeje melhor ainda o futuro, né, e planeje também uma forma mais adequada de atender todos eles. Então, se você tem equipamentos padrão, a loja foi montada de forma padrão, né, desde do rack ali, do patch panel com o switch. Então, as primeiras portas são para caixa, a segunda são para totem, a terceira é para um video wall e assim sucessivamente. Isso gera uma facilidade, por exemplo, quando você vai contratar um suporte de manutenção. Vai chegar um momento que você vai ter que contratar isso. 25, 30 lojas, ou você vai ter um monte de gente de TI trabalhando para você para fazer um help desk, né, sendo que você já tem isso pronto no mercado, só que a hora que você vai contratar, essa empresa, ela não vai querer mandar técnico toda hora para lá para recuperar uma loja. Então, como ele tem uma visão, o atendente de suporte, o técnico de suporte, ele tem uma visão reduzida da loja, ele não está lá. Então, se uma loja foi montada de forma diferente da outra, o entendimento dele do problema vai ser muito, muito mais difícil e demorado. Então, parou o caixa, ele sabe que os 5 primeiros pontos de rede são caixas, mexe nesses pontos, ou mexe no ponto que está identificado. Né? Onde é que está isso? Então as primeiras portas do switch. Então ele vai conversando com a pessoa da loja e consegue recuperar em muito menos tempo essa loja. Né? Ou seja, o poder de venda dessa loja volta a estar pleno em menos tempo. Você pega uma loja como uma cidade como São Paulo, você está na Zona Leste. Para você ir para a Zona Sul às 6 da tarde, você vai levar 3 horas. E 3 horas, às vezes, sem vender. Não estou falando num caixa, se cai um link, se cai alguma coisa mais pesada na loja, um servidor para de funcionar, para de se comunicar, quer dizer, a pessoa não sabe qual é o cabo que tem que mexer, ou como tem que mexer, onde está o servidor, porque um servidor está num rack grande, o outro está em cima do armário, o outro está na estante. Quer dizer, como é que o técnico de suporte vai conseguir ajudar de forma mais pronta possível o gerente que está na loja desesperado para não perder venda, né, porque tem que bater meta, a loja tem que lucrar, né, seja uma loja própria ou uma loja de franqueado. Se é uma loja de franqueado ainda que só tem aquela loja, ele vai estar puto, porque ele vai querer resolver isso o mais rápido possível. E aí a frustração dele vai ser enorme, né? E dá para fazer esse gerenciamento remoto, então, da infraestrutura? Ela acaba sendo uma vantagem gigantesca, então, né? Sim, dá para fazer esse gerenciamento remoto. Você tem hoje sistemas de monitoramento em IoT, que aí nem a pessoa, nem o gerente sabe que está com problema, e você já está recebendo informações da própria máquina, né, dizendo que ela vai travar, ou vai parar, ou vai dar algum problema, então você consegue agir de forma proativa. Mas isso vai depender do quê? Da tua infraestrutura de TI, que tenha que ser bem feita.
né? E se cada equipamento é de uma forma diferente, pior ainda, você não consegue monitorar isso de jeito nenhum, ou então vai ter uma dificuldade maior para monitorar, né? Fora a redução de custos que você tem, né? Porque quando você tem lojas num formato padrão, tuas necessidades vão ser parecidas, seus problemas vão ser parecidos, então você cria um histórico de procedimentos, né, que vão trazer mais rapidez ainda na questão de recuperação da loja e do poder de venda da loja. Quais são os principais desafios, então, que essas franquias enfrentam ao tentar implementar uma infraestrutura de TI unificada? Então, no caso de franquia, é convencer o franqueado que ele tem que gastar um pouco mais no início, ou seja, tem que investir às vezes um pouco mais no início. Isso tira a competitividade da venda, porque assim, ok, quem vai comprar um Burger King, um McDonald's, vai investir milhões e sabe o que quer, ou então está mais ou menos direcionado para isso. Agora você pega às vezes franquias de pizza, franquias de café, que tem inúmeras no mercado, e esse franqueador ele quer vender a marca dele, né? Quer vender o nome dele. E ele vai ter que concorrer com outras N franquias, né? E ele vai ter que falar assim, olha, minha franquia custa 300 mil de início, mas, poxa, a outra do café custa 200 mil. Mas por quê? Porque você vai precisar de mais equipamentos, mas que isso vão te trazer essa padronização e essa facilidade no futuro, porque no futuro ele vai ter problemas, vai parar, vai travar a máquina, o software não vai funcionar, e como é que você vai agregar valor ao teu produto? Você vai dar um suporte para ele, um suporte efetivo, bom, né, que atenda ele. Né, e isso vai facilitar as vendas dele no futuro. Então, às vezes, você deixa, né, de investir um pouco mais no início, mas vai ter uma dor de cabeça tremenda no futuro. Tem uma pergunta aqui: quais são os componentes críticos da infraestrutura de TI que todas as franquias deveriam considerar? A Lilian está perguntando. Olha, isso varia muito não de ramo para ramo, mas sim da marca, né, em si, né? O básico, como eu falei, às vezes é a infraestrutura, a parte de cabeamento, né? Às vezes você vai analisar a planta e vai ver que estão chegando num balcão, por exemplo, 15 racks, 15 cabos, e tem um duto de 1 polegada. Você não vai passar esses cabos lá, né? Você vai ter que fazer uma coisa mais parruda, né, para poder passar esses cabos. Você só chamou o pessoal de engenharia para fazer a planta. Legal, eles botaram lá um monte de tomada, só que o computador fica na outra parede e não tem tomada. Então, conversa com o pessoal de TI, né? O pessoal de TI falou, eu preciso colocar um computador aqui, mas para atender quem? A operação. Então é uma cadeia, né? Conversa com a operação, o computador aqui, a base fica aqui, o PDV fica ali, tá correto? Isso vai te atender? Vai. Ah, TI, você consegue botar um terminal aqui? Ah, consigo. Ou engenharia, vou precisar para colocar o terminal aqui de uma infraestrutura X para chegar com tantos cabos e vou precisar de tantas tomadas para ligar os equipamentos, né? Então, não existe um componente, uma série de componentes que você tem que fazer. Você tem que analisar realmente as necessidades com base na conversa com a operação, que ela é quem vai estar lá na linha de frente para atender o cliente e dar a experiência que ele espera, junto com a TI e junto com a engenharia. É um trabalho a 4 mãos, ou 6. Tem uma outra pergunta aqui, Fernando. O Victor ele pergunta como a infraestrutura de TI pode afetar a experiência do cliente em uma franquia. Olha, de várias formas. Eu já vi casos em que, poxa, você chegou num restaurante, né, comeu bem, foi bem atendido, tudo funcionou direitinho, você está super contente, você vai pagar a conta. E você pede a nota fiscal. Sim, olha, estamos sem o link caiu, não está funcionando, eu não consigo emitir a nota fiscal. E se é uma pessoa que precisa da nota fiscal, porque tem gente que quer, eu não faço questão, mas tem gente que quer a nota fiscal, estragou toda a experiência. Às vezes precisa da nota, né? Às vezes precisa depois pedir reembolso, alguma coisa assim, e não tem a nota e a pessoa fica muito chateada, né? Ou então simplesmente eu chego no balcão,
vou pedir um lanche ou vou pedir alguma coisa assim e eu não consigo fazer o pedido porque a loja está sem sistema, caiu o servidor. Ou então, em alguns casos, a gente trabalhou com uma empresa onde a Wi-Fi era muito importante, porque não tinha balcão, não tinha PDV, a pessoa sentava no móvel, né, junto com o vendedor, gostou, gostei, bacana, tem dessa cor? Tem, olha, já abria no computador aqui as opções de cores, quer, ele já fazia o pedido na mesma hora. Como? Porque eu estava lá o notebook do vendedor com o Wi-Fi. Poxa, o Wi-Fi está fora. E aí ele não consegue fazer o pedido. E a loja simplesmente não vende. E aí o cliente vai embora sem poder comprar o que ele queria comprar. Então, ou seja, Uma estragou toda a experiência, né? experiência do, do, do cliente. Perfeito, perfeito. O Fernando, então, como vender ou criar a cultura de padronização para franquia e franqueados? Então, é uma conscientização forte, né, de que você está fazendo um investimento maior agora para não ter dor de cabeça no futuro, né? Porque no final, no frigir dos ovos, né, aquela loja ela faz parte de um corpo maior. E esse corpo maior só vai ter força, né, se trabalhar em conjunto, né, se tiver os mesmos equipamentos, se tiver os mesmos serviços, se for tiver quanto mais parecido cada pecinha do corpo, maior vai ser o poder de trabalhar em conjunto e conseguir chegar em reduções de custos mais para frente. Quando você for lá, tiver um número grande, você vai chegar numa negociação com o fornecedor, não vai comprar um, vai comprar 10, vai comprar 1000, né? E consequentemente o teu poder de negociação vai ser muito maior, né? E como é que a gente pode iniciar essa padronização paulatina do franqueado? O ideal é que é o quanto mais cedo, com as primeiras lojas, já terem um padrão. Claro, você vai evoluir, vai ver coisas melhores, mas você vai trazendo essa evolução junto. Agora, se você já tem várias lojas e vários franqueados, fica mais difícil. Mas você pode, de repente, conversar. Sempre tem aqueles franqueados que são mais líderes, que são influencers dentro da própria franquia. Então, se você consegue conversar com eles e, por exemplo, vou contratar um serviço de suporte e manutenção, né? Eu não vejo necessidade, eu tenho o cara que me atende aqui, eu tenho o cara que me atende ali. Não, mas a gente quer fechar um pacote para toda a rede, né? Então, vamos começar com vocês? A gente pode trabalhar com vocês? A gente vai fazer um trabalho diferenciado, vai ter uma central de atendimento, vai ter um SLA, vai ter o cliente que vai estar lá, que vai te atender, que vai te trazer os mesmos procedimentos. Vai experimentando, vamos ver se aceita, se é legal. E aí depois, claro, nas reuniões, um vai falando para o outro e paulatinamente você vai atingindo toda a rede, até que chegue a 100%, né? Porque aí chega num certo ponto em que você atende 75%, que você consegue até tornar obrigatório os outros, né? Claro, aí é uma questão de contrato, uma questão de negociação interna entre franqueador e franqueados. A gente está indo para a parte final agora do webinar. Fernando, você conta para a gente aí alguma armadilha que você teve que superar na implantação de uma infraestrutura. Você aprendeu, teve uma lição, que isso trouxe uma lição para você. Então, a parceria é muito importante. Você ter fornecedores que querem que o teu negócio prospere, querem que você cresça, porque eles vão crescer juntos, né? Essa filosofia é muito importante. Quando a gente começou a atender um certo cliente, não vou falar o nome, mas isso foi lá em 2013, 2012, a infraestrutura passava por cima do broiler. O broiler é aquele equipamento que assa hambúrguer e aquilo lá chega a 300 graus. E vira e mexe eu pegava a planta, onde a infraestrutura geral ali para atender os caixas passava por cima ali. Depois de 6 meses isso estava derretido, estava queimado, já tinha se comprometido. Então, né, quando a gente pegava a planta para poder fazer o projeto, proposta, enfim, dar início à implantação da loja, eu já olhava aquele ponto e via, ó, está passando por cima do broiler. Já falava com a construtora, pedia, olha, põe 1 metro para lá, 1 metro para cá, mas não passa por esse caminho.
A construtora agradecia, porque ela não tinha que ter retrabalho de depois ter que ir lá e mudar a infraestrutura. A loja não tinha problema futuro, porque depois não acontecia na hora da inauguração, ia acontecer depois de 6 meses, né? Então a gente conseguia evitar esses problemas lá na frente. São pequenas armadilhas que assim você vai destrinchando conforme você vai aprendendo e criando a parceria, né? E montando mais lojas, né? Aquilo que eu falei de serviço padronizado, não é só equipamento, né? Mas é um parceiro que te dá um suporte, que te dá um atendimento diferenciado, porque ele quer que você cresça e ele vai crescer junto. E uma última pergunta que a Ana fez, ela pergunta o seguinte: pela sua experiência, qual o segmento que necessita de uma padronização mais rápida ou todos os segmentos precisam ser padronizados por igual? Ah, não existe um segmento, né? Porque você está falando de infraestrutura de loja, seja ela própria, seja ela franquia, né? Conforme você vai ampliando a sua tua cadeia de lojas, o quanto mais padrão, melhor. Claro, se são lojas próprias, a decisão está centralizada no investidor só e fica mais fácil a implantação. Quando você tem que vender um negócio e aí é uma franquia, né, você tem que comprovar que aquilo que você está vendendo é melhor e vai dar menos dor de cabeça no futuro. Mas o grande no caso ainda de franquia, né, a loja própria sim, porque está tudo na mão de uma pessoa só. Mas a questão da franquia é muito importante, você ter essa padronização, porque lá na frente, se a pessoa que investiu não está contente por N fatores, sendo eles, de repente, dentro desses fatores, uma falta de suporte, uma falta porque a pessoa passa mais tempo resolvendo o problema da loja do que vendendo, né? E ela resolve fechar, ela não vai fechar a loja do seu José, a loja do seu Renato, a loja da Dona Maria. Ela vai fechar a loja da sua marca, é o seu logotipo que está ali na frente, a sua fachada que está ali na frente. E se está fechando, né, será que não cria uma fragilidade perante o mercado? Será que não cria uma desconfiança? Poxa, está fechando uma loja, está fechando 2 lojas, será que eles não estão indo bem? E aí você fica perdendo toda aquela força, né? Porque ele também não vai vender isso, né? Ele comprou um negócio, ele é um cliente, ele tem aquela experiência de cliente, porque apesar de ele ser o franqueado, ele comprou de um franqueador, né? Ele vai ter uma experiência ruim e aí o teu negócio começa a cair por si só. Tem uma última aqui, que nós vamos fazer então essa pergunta. Uhum. Laiane, devido a tantas empresas ou profissionais autônomos nesta área, como a G-Process se destaca? Eu valorizo muito os meus profissionais e valorizo muito os meus parceiros. Eu atendo o Brasil inteiro, então eu busco sempre profissionais qualificados, profissionais que pensam, que têm a mesma filosofia que a gente, né? Vou atender bem para atender sempre. Se eu atendo bem, eu viro um parceiro. E assim, se a empresa entende que eu sou um parceiro e ela vai crescer, eu cresço junto. Então, o lema da empresa é: o sucesso do meu cliente é o meu sucesso. Isso é muito importante. E se eu tenho alguém que não está voltado para isso, eu busco outro parceiro. E assim, isso é transparente para o cliente. Às vezes, se tiver que empatar num projeto, mas garantir a qualidade, garantir o prazo de entrega, garantir que tudo seja bem feito e o cliente saia encantado, a gente faz, né? Não precisa ganhar todas, mas a gente tem que sempre estar ao lado do cliente, porque se ele cresce, eu cresço. Simples assim. Perfeito, Fernando. O Fernando, então a gente vai começar a parte final, vai se despedir do pessoal. A gente agradece a todos que participaram. A todas as perguntas elas serão respondidas. A gente pode, inclusive, fazer outros webinars sobre os assuntos perguntados, tá bom? Muito obrigado a todos que compareceram. Se alguém quiser entrar em contato com você, o Fernando, pode entrar em contato? Sim, vai ser um prazer. Eu gosto muito de conversar, gosto muito de bater papo, trocar experiência. Já estou há bastante tempo nesse mercado. Então, é só me procurar através de e-mail, telefone, WhatsApp. Vai ser sempre um prazer conversar com vocês. Tá? Maravilha. Pode despedir do pessoal, então? Gente, muito obrigado pela presença, obrigado pela participação e boa noite. Sucesso para todos. Tchau, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos. Uma boa noite a todos. Muito obrigado. Boa noite, obrigado.